Boa noite a todos. Meu nome é Raquel Castro, sou Business Partner da Inove Gestão. Sejam muito bem-vindos neste momento de conhecimento, de troca de conhecimento nas nossas rodadas pedagógicas. Este evento é a concretização das nossas crenças, que ninguém se faz no mercado profissional isoladamente. Nós construímos nossas práticas no cotidiano das escolas, refletindo e discutindo sobre elas. Vou apresentar brevemente um pouquinho sobre a Inove Gestão, que é a empresa que organiza esse e outros eventos. Nós somos uma empresa prestadora de serviços exclusivos para o setor educacional. Nossa missão é contribuir de forma ética e íntegra para o desenvolvimento de profissionais do mercado educacional, formando redes e parcerias para melhorar o ensino e aprendizagem por meio de serviços inovadores. Nosso propósito é investir em processos inovadores do desenvolvimento profissional para recrutar, selecionar e desenvolver equipes que façam a diferença na escola. Os nossos serviços. Nós temos programas de formação e desenvolvimento profissional para o setor educacional, rodadas pedagógicas como essa, PFE, que é o Programa de Formação para Estagiários da Educação Básica, organização e criação de eventos educacionais, a produção de conteúdos didáticos e pedagógicos, mentorias, LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados voltados ao ambiente escolar, e a gestão de riscos para escolas. Essas são as nossas redes sociais, nossos contatos. Eu convido a todos para interagirem conosco no Instagram, no LinkedIn, e qualquer informação podem nos enviar o WhatsApp, e-mail, fiquem à vontade. E para iniciar o nosso dia, eu convido a Isabel Castro para explicar um pouquinho sobre as fundamentações pedagógicas do nosso evento. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela presença. Ângela esteve aí conosco nessas 3 noites. Hoje nós temos aqui Renata, que é uma antiga, uma velha, grande companheira de trabalho, parceira. E dizer que a ideia desse projeto Rodadas Pedagógicas, nasceu a partir de um livro. Então, tem uma fundamentação teórica, e o nome do livro é Rodadas Pedagógicas, como o trabalho em rede pode melhorar o ensino e a aprendizagem. São autores norte-americanos, membros de Harvard, de Cambridge, e eles publicam em sua obra, que foi traduzida pelo português, uma pesquisa em 4 escolas, como o trabalho de formação de professores aconteceu a partir de rodadas pedagógicas. De acordo com esses autores, as rodadas pedagógicas são constituídas por professores e outros profissionais da educação escolar que observam e sugerem intervenções para melhorar a sua formação médica. Então, a mesma metodologia utilizada pelos médicos para discutir casos clínicos, eles passaram a aplicar nessas 4 escolas pesquisadas. E a gente encontra, né, nós encontramos durante a leitura e o estudo nesse livro, dados, estatísticas de transformações que foram acontecendo nas escolas a partir dessa discussão. E eu conversava com Renata um pouquinho antes da nossa entrada, que eu acredito muito que o caminho seja esse, né? Refletir sobre a própria prática, discutir as nossas práticas. As rodadas pedagógicas da Inove Gestão, então, elas pretendem contribuir com a melhoria das escolas, dos seus núcleos pedagógicos, como ponto de partida e como ponto de chegada. E como afirmam os autores desta obra, é a escola que deve ser considerada uma unidade de melhoria, não os professores ou apenas os gestores. Uma unidade de capacitação, né? Uma comunidade de aprendizagem deveria ser a escola, não as pessoas que nela trabalham. Para isso, precisamos construir uma linguagem própria dessa ciência do ensino na sala de aula. Então, é um momento de resgatarmos os nossos valores, as nossas crenças e de compartilharmos conhecimento. Assim nasceu a ideia e o projeto Rodadas Pedagógicas, que pretende, a partir de então, acontecer 2, 3 vezes
por mês, para a gente discutir sempre temas diferentes, trazendo aí um público diferente que a gente possa contribuir, e com áreas diferentes, né, Renata? Então, nós temos aí psicólogos, administradores de empresa, quem sabe médicos, pediatras, psicopedagogos, uma equipe multidisciplinar para pensar e discutir a educação, seus resultados e a aprendizagem nesse mundo, né, pós-pandêmico, que tantos desafios são colocados para nós em nossas escolas. Então é isso. Gostaria de agradecer, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a Raquel e não consigo te chamar de Isabel, para mim é Bel. Então, agradecer a Raquel e a Bel pelo convite. Eu acho que é uma iniciativa excelente, primeiro porque uma empresa que trabalha, tem a proposta de trabalhar com processo seletivo, com recrutamento, com a visão de RH, ela tem que entender dos processos pedagógicos, como que essa escola funciona, porque o cerne da escola é a proposta pedagógica. E aí entender sobre esses processos, entender como que essa equipe docente pensa, entender como que é uma gestão que está estruturada essa gestão, e entender um pouco também do cerne desse processos pedagógicos é fundamental nessa prática, né? Muitas vezes nós percebemos que quem vai fazer alguma intervenção ou ministrar alguma palestra na área de gestão ou de RH externa, às vezes tem uma experiência gigante com multinacionais e tudo, mas desconhece como que acontece de fato essa escola, esse chão de sala de aula. Então, eu acho uma iniciativa, minha percepção, uma iniciativa extremamente positiva da Inove, trazendo essa proximidade dessa relação com esse público. Tanto esse público, né, de coordenadores, de direção, mas também de estagiárias, um curso gratuito para as estagiárias, para as professoras, eu acho que ele é muito importante. Então, muito obrigada pelo convite. Ai, que bom. Que bom, Renata. Então, para esse dia de hoje, nós vamos conversar sobre o planejamento para desenvolver as competências dos estudantes. E quem vai conduzir essa conversa com a interação de todos os presentes é a Renata Viana Lima Rodrigues e a Isabel Castro. A Renata é mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, graduada em Pedagogia, com ênfase no ensino religioso, especialista em Metodologia do Ensino Fundamental e em Neurociência aplicada à educação, psicopedagoga, formadora de professores na empresa Renata Viana Consultoria Pedagógica e autora de livros didáticos e literários. E a Isabel Castro é graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia, especialista em Metodologia do Ensino e Gestão Pedagógica, formada em Profissional e Self-Coaching, Programação Neurolinguística, Enneagrama e Practitioner, mediadora em programas de formação docente, produtora de conteúdos pedagógicos, autora de material didático e literatura infantil. Então, nesse momento eu peço para todos, né, manterem os microfones desligados, podem fazer a interação inicialmente pelo chat, colocando as perguntas que vocês tiverem ao longo da nossa conversa. Eu vou fazendo a mediação, levando para a Renata e para a Isabel, e abro aqui o espaço para a Renata e para a Isabel. Eu já queria começar com uma pergunta, né? E o que é esse planejamento pedagógico e por que nós precisamos planejar? Raquel, então, eu falei que eu vou começar de trás para frente a responder essa pergunta, porque por que planejar? Planejamento, ele envolve tudo que a gente vai fazer na vida. Quando você quer conquistar algo, precisa de planejamento. Então, se eu quero trocar o meu carro, eu preciso planejar como que eu vou fazer, quanto que eu preciso de economizar. Se eu vou pensar numa viagem de férias, eu não posso começar a planejar no mês das férias. Esse planejamento, ele precisa de antecipar o período que eu vou sair de férias. Então, a mesma coisa acontece com o planejamento, né, educacional. É preciso planejar porque é preciso chegar a algum lugar. E que lugar é este? Os objetivos de aprendizagem e as habilidades que eu quero garantir com os meus alunos.
o professor, ele tem muito a docência, que é uma docência em alguns professores, que é uma docência nata e que ela vai se constituindo e se formando na medida que esse fazer pedagógico acontece. Mas muitos professores falam, não preciso de planejamento, já tem 25 anos na área educacional, eu sei fazer com, né, assim, com muita propriedade, e isso é um grande perigo. Por quê? Porque a gente tem que colocar no papel para entender os caminhos, para fazer novas rotas e para direcionar mesmo checklist do que eu preciso fazer em cada campo de experiência ou em cada área do conhecimento. Então, o planejamento ele faz parte da vida, né? E a segunda parte da pergunta, o que é o planejamento? O planejamento é um documento que vai orientar essas práticas pedagógicas e ele tem uma metodologia específica. Então, eu falo muito com os professores que planejamento ele tem que ser funcional, porque tem algumas instituições que elaboram aqueles quadros, né, com muitas coisas que minam o professor. Então, por exemplo, recurso didático. Não importa, enquanto coordenadora pedagógica, se ele vai usar a caixa de som, se ele vai utilizar o quadro, se ele vai... esses recursos, é ele que tem que ter clareza e organização, mas isso não precisa de estar explícito no planejamento. O que eu quero nesse planejamento, nesse documento? Eu preciso de saber, né, o prazo que ele vai acontecer. Então, se esse planejamento vai acontecer semanalmente, quinzenalmente, e a gente precisa de estruturar isso com a equipe. O segundo ponto, que é fundamental, ter no planejamento, no caso da educação infantil, quais são os campos de experiência que eu estou considerando dentro desse planejamento. No caso da BNCC, são 5 campos de experiência para educação infantil. Se for ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, ensino médio, as áreas de conhecimento. E aí a gente já entra no ensino fundamental, anos finais, ensino médio, com as áreas específicas com professor especializado. Pensando nisso, o grande diferencial do planejamento é o monitoramento das habilidades e dos objetivos de aprendizagem. Então, eu tenho que saber por que eu estou planejando, né? Que é muito teoria do planejamento reverso, que a gente vai discutir mais para frente, porque muitos professores, qual que eu vejo que é a grande dificuldade, principalmente nos momentos de formação continuada com os professores, tanto da rede privada, que eu tenho uma experiência de 23 anos na área, na rede privada, e com 15 anos de experiência na rede privada, eu comecei a ter uma inquietação muito grande para entender como que funcionava a educação na rede pública. E eu tinha uma ânsia mesmo, uma ansiedade de entender esse funcionamento. Eu sou filha de professora da rede pública, e uma coisa é você ouvir falar sobre, e outra coisa é você vivenciar. A BNCC traz muito isso, 2 palavras de ordem, que é a vivência e a experimentação. E a gente conhece de fato quando a gente experiencia e quando a gente vivencia os processos. E eu tive a oportunidade de fazer o concurso para ser professora da educação infantil da PBH, fiquei 1 ano, quando eu exonerei para trabalhar com a formação continuada dos professores. E quando eu fui trabalhar com a formação continuada dos professores, eu percebi que a grande dificuldade no momento do planejamento é que o professor pensava primeiro na atividade, que é uma estratégia de sistematização dentro do planejamento, mas eu não antecipava, ele não pensava por que ele estava dando aquela atividade. E aí, quando vinha o questionamento, mas por que você pensou nessa atividade? Aí ficava mudo. Não sei. E aí, ele fazia o trabalho inverso. Ele tentava descobrir quais as habilidades que ele queria desenvolver com aquela atividade, e não o contrário. Então, quando eu vou pensar um planejamento, primeira coisa que eu tenho em mente são quais os objetivos de aprendizagem ou quais habilidades eu quero desenvolver com aquela sequência didática, com aquele planejamento. Quando eu tenho clareza disso, eu consigo entender aonde eu quero chegar. E se não der certo, porque na educação não há receita de bolos, porque o que dá certo com uma turma não dá certo com a outra, é impressionante isso, a gente sabe, quem está ali na lida diária dessa dinâmica escolar. E aí o planejamento, a gente saiu daquela parte de grade escolar, né? Que grade é o quê? O que te engessa, o que te aprisiona. Quando a primeira imagem mental que a gente tem quando fala grade
é aquela cela, né, de prisão mesmo. E a gente chega a um planejamento, foi um grande ganho na área educacional, a gente chega para um planejamento que ele é flexível, que é possível ir e vir. Porque a avaliação, por exemplo, dentro da educação, ela precisa ser uma avaliação processual. E o planejamento, essa avaliação só vai ser processual quando eu tenho um planejamento que considera o que eu estou monitorando com cada um dos meus alunos. Então, essa clareza é fundamental para o docente nessa lida. E aí a figura do coordenador, que aí saiu também aquela palavra, né, de supervisor pedagógico, que supervisor é quem está acima, e coordenador é quem está com. Então, quando você está com os seus professores de fato, você consegue refletir, validar o que aquele professor tem de essencial, porque todos nós temos pontos positivos e temos pontos a investir. E aí você consegue ver as fragilidades daquele docente, daquele professor, mas você consegue enfatizar e validar os pontos positivos de cada um deles. E nas fragilidades a gente vai trabalhando junto. Então, eu costumo dizer com a minha equipe que toda vez que um professor se aprimora, nasce uma coordenadora. Porque é nesse trabalho em conjunto que a gente se faz, numa relação completamente dialógica. Então, eu falo muito assim, que gestão é soltar a corda e segurar a ponta. A ponta é nossa, por isso que a gente tem que ter conhecimento de todo o processo. E o planejamento, o coordenador, a dinâmica escolar, ela absorve o coordenador em várias questões burocráticas. Se a gente não tiver muito cuidado e se policiar a todo momento, a gente vai afastando cada vez mais desse fazer pedagógico. E nós temos que lembrar que a nossa função primordial dentro da instituição escolar é acompanhar os processos pedagógicos e estar junto com esse professor. Os nossos professores não podem estar sozinhos. É preciso estar com eles. Tanto na hora, né, que o planejamento deu certo, no momento de ser agraciado, mas nos momentos das dificuldades também. Renata, você foi dizendo, e eu fiquei pensando, né, quando a gente não sabe para onde vamos, qualquer caminho serve. E o planejamento é o que nos orienta. E nós, professores, eu falo disso por muito tempo, há muito tempo eu passei em sala de aula, muitas vezes nós partimos da atividade, é o que eu vou dar hoje. A página do livro, a atividade que eu vou preparar, uma atividade interessante que eu encontrei. Então, quando você inverte, você responde primeiro por quê, e aí a Ângela está aqui, e eu descobri isso na minha vida pessoal, isso passou e transformou a forma de ver as coisas, porque quando eu vejo o porquê, imagina um alvo, né, com aquele círculo redondo, e o tiro ao alvo, você alcança o 100 se você colocar no centro. Ali é o ponto de partida, né, o porquê que você colocou, por que darei essa atividade, o que eu espero que os meus alunos aprendam, o que eu quero com esta atividade, ou então nem pensar em atividade, é pensar realmente onde eu quero que os meus alunos cheguem, né? Os que eles precisam aprender. E o outro círculo, né, que está ali em volta do porquê, que está no centro, é o como. O como eu vou fazer, as estratégias, que acho que depois você vai falar um pouquinho aí, para depois pensar na atividade. Eu penso na atividade depois que eu sei o porquê e o para quê. E essa metodologia, eu descobri que ela se chama metodologia do círculo dourado, né, que a gente pode encontrar na internet ali muitas coisas, inclusive muitos livros, há uma literatura intensa sobre isso, inclusive vídeos no YouTube sobre o criador dessa metodologia, e é uma metodologia aplicada inclusive nas empresas, no marketing, nas propagandas, né? Quando o marketing cria uma propaganda, a primeira coisa que ele pensa, porque eu quero... Qual é o desejo do meu cliente? Então, por que muita gente consegue vender? Porque pensa no porquê, pensa no desejo primeiro. E tem uma fundamentação científica para isso. Né? No nosso cérebro, na composição dele, no centro do nosso cérebro, está ali a área das emoções. Porque quando a gente pensa no porquê, a gente cria o vínculo afetivo,
né? A gente passa pela barreira da razão, a gente passa pela barreira do racional, e nós atingimos primeiro o afeto e a emoção. Então, quando eu penso o que eu quero que o meu aluno, meu adolescente aprenda, o que a minha criança aprenda e por que eu consigo trazer o engajamento. Se o planejamento não possibilita o engajamento, é claro que esse planejamento pode ficar meio furado. Nós preparamos muitas coisas que, às vezes, ao nosso modo de pensar, está lindo e maravilhoso, e a gente não entende por que a aula não deu certo, por que os meninos não aprenderam. Porque, às vezes, o planejamento ele é feito para nós e não é pensado nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Então, pensar em para quem planejamos, por quê e para quê, é extremamente importante. E pensem e pesquisem depois na metodologia do Círculo Dourado, porque nós passamos a enxergar, inclusive, a nossa vida pessoal de uma forma diferente, quando nós partimos do porquê, como você começou a responder a pergunta, a partir do porquê. Muito interessante. Mas Isabel e Renata, a gente ficou bem claro a importância desse planejamento. Mas e aí, por onde começar? Né? Como que eu vou elaborar o planejamento? Eu vou partir de onde? Eu acho que ficou aí partindo do porquê, né, dos objetivos, da razão, né, de onde eu pretendo chegar, onde eu quero chegar, o que eu quero que os alunos aprendam, quais são as habilidades, os meus objetivos de aprendizagem. E há vários diferentes modelos, né, Renata, de formulários, dependendo da escola, da proposta, porque o planejamento ele não é para o coordenador, ele é um direcionamento para o trabalho do professor, para o desenvolvimento pedagógico, para a gestão da sala de aula. A Márcia ontem deixou isso muito claro. Uma boa gestão de sala de aula começa com um bom planejamento. É impossível chegar na sala de aula sem, né? Não dá, não dá. E isso é tão importante, porque aqui hoje nós temos presente duas professoras sensacionais da minha equipe, que é a Anitta e a Emily. E, assim, são duas professoras que fazem realmente a diferença no cenário da educação infantil. E aí eu não estou puxando sardinha para o meu lado, não, nem para o lado da minha equipe, mas são duas características essenciais dessas docentes, que é a questão de trazer a sequência didática, o contexto para a sequência didática. O que mais me incomoda hoje em algumas formações que eu faço em várias instituições, tanto da rede privada quanto da rede pública, é que às vezes o professor ele não tem a clareza de trazer uma sequência didática, um contexto, um sentido e um significado para esse planejamento. E aí as atividades, elas caem de paraquedas. Então, às vezes, a atividade ela é significativa, mas descontextualizada daquela forma, não faz sentido. Então, o primeiro ponto a se pensar, quando eu vou fazer um planejamento, qual é o meu contexto? Qual é o meu contexto de aprendizagem? Quais são os ambientes? Porque agora já caiu por terra, né, gente? Que a aula não é dada mais, que a gente antigamente falava, eu vou dar aula, não usávamos essa nomenclatura, né? Hoje nós temos a figura do professor como mediador de todo o processo, e nós temos o quê? Espaços de aprendizagem. Quando eu estou fazendo um plantio na horta, a horta é minha sala de aula. Então, por isso que a gente utiliza não mais essa nomenclatura, né, de sala de aula, mas espaços de aprendizagem. Quando eu trago para esses espaços de aprendizagem o contexto, aí eu já penso nas atividades e na interdisciplinaridade. Porque a primeira coisa que eu faço no momento que eu vou iniciar um planejamento é a chuva de ideias. Então, se a minha temática, eu vou trabalhar agora com um projeto pedagógico sobre como se forma o arco-íris, como que eu vou trabalhar, o que eu quero saber sobre isso, quais são os conhecimentos que eu já tenho. Então, eu posso partir no planejamento por meio de um projeto pedagógico, iniciação científica, eu posso trazer como contexto a literatura infantil, eu posso trazer como contexto a musicalização e a parlenda, eu posso trazer como contexto a questão de um tema de uma feira literária. A minha filha está no 5º ano e ela fez um projeto super bacana em relação às questões de sustentabilidade,
E aí ela trabalhou vários conteúdos na área de geografia, de história, de ciência, com a mesma temática. Então, trazer esse contexto, trazer esse sentido, esse significado, eu vou desenvolvendo atividades que a criança consegue fazer link, abrir a caixinha lá do cérebro e fazer sinapses do que faz sentido. Então, a criança, por exemplo, de 0, né, a 6 anos, a 5 anos e 11 meses, ela está muito no operatório concreto. Se ela está no operatório concreto, a metodologia utilizada, ela tem que ter sentido para essa criança. E quando a gente traz esse contexto, a gente consegue atingi-las dessa forma. E aí, quando eu citei essas duas professoras, é porque é um desafio você pensar em planejar para uma criança de 1 ano. A Emily trabalha com a turma de 1 ano, e ela fez um trabalho todo de musicalização com essas crianças, colocando essas crianças enquanto protagonistas de todo o processo. E você fazer isso com uma criança de 1 ano, você tirar o professor como centro e trazer essa criança é um desafio muito grande. A nomenclatura fica linda, né? Na legislação vigente. A criança da educação infantil tem que ser protagonista de todo o processo. Na fala é muito bonito, mas colocar isso em prática é muito desafiador. E aí, quando você consegue ver que a professora que trabalha com a infância, ela não infantiliza essa criança, você tem uma visão bem diferenciada desses processos. A Anitta trabalhou, por exemplo, eu fiz uma assessoria com ela hoje, e estava dizendo isso para a Isabel, da grande diferenciação. Ela é uma professora que tem uma visão da tecnologia muito grande nesses processos, porque hoje o professor não pode ter só conhecimento técnico na área de pedagogia, né? Hoje nós temos um novo modelo de professor, é até importante a gente dialogar sobre isso, porque a Inove também faz processos seletivos de recrutamento. E depois, Raquel, vou te dar umas ótimas indicações para o seu banco de dados, tá? Porque, assim, o professor hoje ele não pode ter apenas o conhecimento técnico, ele tem várias características a ser avaliada. Então, o conhecimento tecnológico é um deles, a relação interpessoal, que eu e o Bel estávamos conversando antes do início da rodada, o professor que sabe trabalhar em equipe, que tem um equilíbrio socioemocional, que diante das adversidades que acontecem várias vezes no ambiente escolar, ele consegue manter a tranquilidade, essa postura. Então, são vários fatores, e o professor que sabe planejar, mas não planejar de forma fragmentada, planejar trazendo essas diversas áreas do conhecimento e, principalmente, planejando, considerando, que é um grande desafio, inclusive, o trabalho do professor regente com os professores especializados, porque senão os professores especializados, eles ficam à margem do processo. E a gente vê isso acontecendo, né, Bel, com muita frequência. Então, o professor que tem essa habilidade, nessa conversa que eu estava tendo em assessoria com a Anitta hoje, logo pela manhã, eu dizia isso, eu falei, Anitta, você é uma professora que a sua docência é uma docência compartilhada. Você compartilha os seus alunos com os professores especializados que também são alunos dele. E aí ela consegue fazer uma junção tão significativa que ela dá visibilidade para esses outros professores, principalmente para a comunidade escolar. Então, o planejamento que ela estrutura, ele consegue trabalhar com os diversos campos de experiência. Então, a interdisciplinaridade hoje sempre, né? Ela é essencial. E além da interdisciplinaridade, a intersetorialidade, que é essa junção dos diversos setores que nós temos dentro da dinâmica da escola, como o setor de comunicação, o setor de tecnologia, e essa diversidade. Renata, e você diz dessa experiência, eu estou vendo um nome aí que eu acredito ser a Paula Christian, professora de língua portuguesa. Se for a Paula mesmo, eu queria relatar uma experiência dela essa semana. Ela mesma, Bel. Ela mesma, pois é. Então, a escola, nós estamos vivendo essa semana momentos literários, em toda a escola, desde a educação infantil ao ensino médio. E eu tenho um convite para assistir amanhã, né, um espetáculo da turma da Paula, se não me engano, quem é o autor, porque foram tantos autores, tantos teatros, mas ela transformou a literatura clássica no teatro. E duas turmas extremamente desafiadoras em relação à questão da disciplina na escola, todos os professores com muitas dificuldades,
Quando os alunos se envolveram, se tornaram protagonistas, aquele que não dava conta de ser o ator, ele se transformou no roteirista, inclusive alunos com dificuldades fazendo roteiro no 8º ano. Então, é possível pensar um planejamento e, às vezes, a gente pensa, vai dar muito trabalho. Pode ser que na primeira vez dê trabalho, sim. Mas se os meninos não experimentarem, se os estudantes, se os jovens não tiverem a possibilidade de experimentarem, né, por práticas e vivências diferentes, quando é que eles vão aprender? Né? Como o trabalho em grupo. Para fazer um trabalho em grupo é preciso planejar. Não é possível organizar um bom trabalho em grupo sem um planejamento. Planejamento dá trabalho, organizar o trabalho em grupo é trabalhoso, mas se os alunos não passarem por essa experiência, e à escola cabem alguns compromissos, algumas responsabilidades que são nossas. Alguns saberes fazem parte do nosso compromisso escolar, como trabalhar em grupo, desenvolver a compreensão, a cooperação, uma boa comunicação, a capacidade de argumentar, a capacidade de falar bem, né, de falar em público. Hoje são as competências da BNCC que estão aí nas nossas práticas. E as 10 competências gerais, elas permeiam todo o planejamento pedagógico e devem aparecer nos planejamentos, independente das áreas de conhecimento. Então, quando eu vi o trabalho desses adolescentes, desses jovens de 7º ano, de 8º ano, eu fiquei pensando, será que é isso que nós precisamos desenvolver? E o que nós temos que fazer para trazer esse jovem e engajá-lo? Porque os jovens de hoje não são os jovens de 2019, mas nós continuamos com o nosso modelo de aula de 2019, a nossa avaliação continua com o modelo de 2019, então, o que nós precisamos pensar para mudar, né? Porque, às vezes, a escola se torna chata porque nós não conseguimos ouvir qual é o interesse dos jovens, né? Dos adolescentes, das crianças, que as crianças hoje são muito competentes, elas são capazes de dizer o que querem, como querem. Então, planejar também é ouvir e perceber o lugar, qual é o lugar da criança, qual é o lugar da infância, qual é o lugar da adolescência, qual é o lugar da juventude, e ouvir esses jovens que estão em nossas escolas, para que esse planejamento seja um planejamento pensado para eles, e não para minha aula e para mim, ou para minha coordenadora, ou para minha diretora, né? O planejamento é para a aprendizagem, para o sucesso da aprendizagem. E aí eu acho que cabe bem para você dizer da sequência, né, que é do como fazer. É isso mesmo, Bel. Então, essa sequência didática, ela é realmente fundamental aí neste processo. E avaliando também essa questão que, às vezes, no ensino médio, eu vejo muito essa diferença, ensino médio fundamental, anos finais, se perde um pouco essa questão, porque os conteúdos são muito intensos, né? O tempo é muito curto, e aí eu acho que sai muito de cena a questão da vivência. Eu vejo essa diferença da educação infantil, que há aquela imersão da criança mesmo na vivência dos processos, e os alunos dizem isso. E aí eu trabalhei com um professor fantástico lá no Sagrado Coração de Jesus, chamado Áureo, de Física, não sei se você conhece. Conheço. E, aliás, eu vou te falar que essa necessidade de vivência não é só na educação infantil, não. A gente pensa que é só no infantil, mas os jovens adoram também. Exatamente. Só que na educação infantil, eles precisam e acontecem. As professoras de educação infantil são muito boas nisso, né? E quando a gente chega no ensino fundamental, anos finais e no ensino médio, você vê que se perde muito isso, e a gente começa aquela configuração das mesas, das cadeiras da criança, sempre naquela, os adolescentes, né? Sempre naquela mesma composição. E como as crianças chegam em casa, eu sou mãe de uma criança de 11 anos, como elas chegam em casa assim, fascinadas quando tem uma aula de vivência, de experiência corporal, né? E Elvira Souza Lima, que é uma neurocientista que eu gosto muito, um grande referencial teórico da minha prática pedagógica, ela diz assim, que nós vamos mudar a educação quando os professores compreenderem que as crianças são corpos que aprendem, e não apenas ouvido que aprende. Então, essa vivência por meio do corpo, e aí nós temos uma especialista aqui entre nós na questão do bilinguismo, que é a Raquel, né, domina muito bem isso,
já tem várias, eu tenho estudado bilinguismo com frequência, fui para São Paulo agora no mês passado, um evento de bilinguismo, e temos várias evidências comprovadas em artigo científico que a criança aprende a segunda língua com muito mais facilidade quando ela vivencia as experiências por meio dessa segunda língua. Então, por exemplo, eu vou fazer uma aula de culinária, de cozinha experimental, e a professora vai falar inglês o tempo todo, os ingredientes, ela vivendo, experienciando aquilo, do que quando ela está lá com o caderno e no quadro, no verbo to be. Né? Então, assim, já caiu por terra isso. Então, a vivência ela é fundamental dentro desse planejamento. E a gente não pode perder essa experiência, essa vivência, a imersão de fato desse aluno. As crianças aprendem, os adolescentes como? Como nós aprendemos, né? A neurociência diz muito disso, que nós aprendemos pelos órgãos do sentido. Então, nós aprendemos por meio da audição, da visão, do tato, e nós temos os estilos de aprendizagem diferenciado. Então, alguns de nós somos aprendizes visuais, alguns de nós somos aprendizes auditivos, alguns somos aprendizes sinestésicos. Então, no meu módulo de pós-graduação de alfabetização e letramento, eu não começo com a psicogênese da língua escrita. Eu começo o módulo com como o cérebro da criança funciona. Por quê? Quando eu entendo esse funcionamento do cérebro, eu vou ser muito mais assertiva quando eu estiver em sala de aula, sendo uma professora de fato mediadora, entendendo que, às vezes, numa aula expositiva, nem todos os meus alunos vão aprender, não é porque eles têm dificuldade de aprendizagem, porque hoje em dia está acontecendo muito isso, né? A conta do insucesso da aprendizagem vai tudo para a conta do aluno. E não há uma reflexão, e os meus processos, e o meu planejamento? O meu planejamento, ele atinge a todos os tipos de aluno que eu tenho? No meu planejamento, eu considero grupos diversificados? No meu planejamento, eu divido essa sala em grupos e coloco monitoria de pares, porque as crianças, né, Vygotsky diz disso, da aprendizagem da zona proximal, as crianças elas aprendem muito mais com a mediação do outro, dos pares, do que com a mediação de um adulto. Então, que tipo de aula que é essa que eu planejo? Quais são as vivências que, de fato, eu oferto para os meus alunos, para as minhas crianças? Então, eu falei isso numa formação que eu dei ontem de manhã, na PBH, e eu disse assim, é lindo a gente falar do protagonismo infantil, mas, às vezes, eu ouço muito o professor falando desse protagonismo e vejo o professor segurando no punho da criança para essa não virar carimbo. E aí não condiz a minha fala, né? A minha fala não condiz com a minha prática. Então, é preciso haver uma coerência entre o que eu digo, entre o que eu planejo, entre o que eu escrevo no meu diário de bordo, no meu planejamento, e o que de fato eu faço em sala de aula. A forma como eu atinjo essa criança, a forma como eu afeto esse adolescente, faz toda a diferença. Renata, eu me lembrei aqui de um comentário, né, que você, planejamento, registro. Uma vez eu ouvi de um professor que ele não entendia por que era necessário fazer o planejamento, discutir esse planejamento com o coordenador, e depois, se ele já não tem que preencher um diário de classe, né? Existem alguns protocolos, alguns procedimentos que são procedimentos legais. Eu tenho um diário de classe para preencher, né? O professor ele tem algumas funções, algumas atribuições que são realmente inerentes, que ele tem que fazer, e a Secretaria de Educação vai cobrar, a inspetora vai passar ali, vai fiscalizar, então tem o diário de classe. E aí, essa professora me disse que, para ela, quando ela preenchia o diário de classe, aquilo ali já era o planejamento. E uma professora já com uma boa experiência. Na verdade, até então, ela nunca havia pensado que o planejamento é o pré, o que você pensa antes, né? Onde eu quero chegar, as habilidades que eu quero desenvolver, a sequência que eu vou desenvolver. E o diário de classe, ele já é o registro daquilo que você conseguiu desenvolver. Porque, às vezes, nós pensamos num planejamento e a sala de aula é um espaço da complexidade. Pode acontecer de tudo.
né? A sala de aula é onde acontecem várias coisas. Um aluno pode passar mal, você tem ali uma questão de indisciplina, você pode ter um conflito para administrar e você não consegue concluir aquilo. Você dá continuidade. E, às vezes, a gestão daquele conflito, ela torna-se tão importante que você tem que parar a aula, entender e dar continuidade e fazer outras coisas, e aquilo será mais importante naquele momento, né? Então, os desafios do professor são muito grandes, e entender esses procedimentos, pensar antes, planejar e depois registrar, juntar com aquilo que é necessário e que é inerente, porque tem o planejamento, tem a prova, tem a correção da prova, tem o dever de casa, tem a correção do dever de casa, devolver uma prova, preciso rever, fazer uma análise das questões mais erradas, por que as crianças pensaram, por que os adolescentes pensaram daquela forma. Então, o trabalho do professor é uma complexidade. Mas se nós descobrirmos aquilo que traz o engajamento, aí eu volto lá no centro do círculo dourado, naquilo que vai trazer importância e significado, talvez a gente passe a ganhar mais e transformar o ensino para a compreensão, né? Que nós ensinamos realmente é para o aluno compreender. Porque como nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar a aula que nós demos ou realmente o que os meninos aprenderam? A gente avalia a aprendizagem, né? E assim, Raquel, você percebeu que eu e a Abel estamos num diálogo tão intenso que não está dando tempo de você chegar nas perguntas, né? Mas é porque a conversa está tão boa, a prosa está tão boa, que só faltou um cafezinho, que eu não tomo café não, tem que ser chá para mim. Um chazinho aqui, porque assim, tá aquela conversa igual do interior, né, Bel? O diálogo está fluindo. É que ele é furor pedagógico. O Bel, isso que você disse é tão importante, por quê? Porque tem que haver, durante esse planejamento, também a autocrítica. E não só do coordenador, não tem que ter a crítica e as intervenções apenas do coordenador. Tem que ter a autocrítica do professor. E eu cresci tanto na minha constituição docente, justamente porque eu sempre fui muito questionadora. Nunca fui te preocupar muito com a grama do vizinho. Eu sempre preocupava assim, 2023, 2022, o que a Renata foi melhor do que em 2021? O que eu posso melhorar para 2023? Quando a gente tem essa autocrítica, a gente cresce muito dentro desse processo, porque somos eternos aprendizes. Ninguém está pronto. Então, quem está naquele discurso, mas eu, Renata Viana, tenho 22 anos na área de educação, sou mestre em gestão social, está na contramão. Está na contramão dos processos educacionais. Porque nós temos, quem escolheu a área educacional tem que estudar sempre, e estudar muito não é pouco não. E nosso querido e saudoso Rubem Alves, ele dizia que nós temos que parar de fazer curso de oratória e fazer curso de escutatória, que é uma habilidade que nós temos, inclusive, que treinar muito. Então, quando tem essa autocrítica, quando eu era professora lá do Marista Dom Silvério, coordenada por você, Bel, e aí agradecer imensamente a Eliane Brandão, que está aqui presente. Eliane, você deixou marcas, assim, profundas na minha formação docente, porque foi uma orientadora educacional na dupla aí com a Bel, que me formou muito, que eu aprendi demais com as suas intervenções. E quando eu estava lá na Vila Marista, no ano de 2000, você bem precisa, no ano de 2009, com o segundo período, eu tinha uma turma de 29 crianças, numa sala iniciando o processo de reflexão sobre o sistema de escrita, e eu consegui atingir grande parte daquelas crianças, mas ficava um gatinho pingado, 4, 5, que não aprendia. E aquilo sempre me incomodou. Mas por que essas crianças não aprendem? Para eu ser boa professora, para eu me considerar boa professora, eu não tenho que atingir só aquelas 25, que são aquelas crianças que aprendem com qualquer professor, porque tem uma competência que tem criança que você sabe, com pingo de estímulo, a criança já avança, tem criança que já chega muito preparada com essa vivência de conhecimento de mundo, essas experiências, e uma pequena mediação do professor, ele já caminha, e outros não. E eu sempre foquei nessas crianças que tinham um tempo diferenciado dentro do processo. Então, por que eu não estou conseguindo atingir esses 4? Eu tenho que conseguir. Para eu ser boa professora, eu tenho que conseguir atingir.
e foi quando teve um divisor de águas na minha vida e na minha ação de planejamento, foi quando eu fiz a pós-graduação de Neurociência Aplicada à Educação, e eu entendi como o cérebro dessa criança funciona. E aí, quando eu tive entendimento desse funcionamento do cérebro da criança, eu consegui planejar e pensar em atividades, porque atividade é o quê? A gente está falando de planejamento reverso, atividade é estratégia. Atividade, ela é importante, ela só não pode vir antes do processo. Ela faz parte do processo do planejamento, ela faz parte da sistematização, mas o que o professor não pode fazer é inverter a ordem das coisas. Então, o que ele não pode fazer é pensar na atividade primeiro, antes de pensar na vivência e antes de pensar na experimentação. E aí, quando eu fui estudar, porque não tem outro caminho, gente, o único caminho que existe para práticas pedagógicas significativas e de sucesso é o estudo do professor. O professor tem que estudar, tem que refletir e tem que ter essa autocrítica. E aí, quando eu comecei a perceber quais eram as fragilidades da minha ação enquanto docente, aonde eu falhava, aonde eu errava, eu consegui fazer uma outra rota, planejar isso. É você ter a humildade e a autocrítica de entender que você é especialista em educação, mas você erra. Sabe por quê? Porque o erro faz parte da nossa dimensão humana. Não é? E às vezes eu fico vendo uma resistência enorme do professor, do coordenador, do diretor pedagógico em errar. E a nossa proposta, a concepção construtivista, ela diz muito disso, né? Que a aprendizagem acontece por meio do erro. Então, nós também vamos errar. Claro que a gente não vai planejar para errar, né, gente? Óbvio que não é isso que eu estou dizendo. Mas é fazer uma autocrítica para saber onde estão as fragilidades do nosso planejamento e fazer uma rota diferente a partir disso. Eu coloquei aí no chat uma sugestão, uma referência, e queria só ler um trechinho para vocês desse livro, né, que é Planejamento para a Compreensão, que é isso que a Renata está dizendo, que é o planejamento reverso. É ensinar para a compreensão. Ao ensinar para a compreensão, precisamos entender a ideia-chave de que nós somos treinadores da habilidade dos alunos para jogarem o jogo, de performar o conhecimento com compreensão. E não somos contadores da nossa compreensão para os alunos que ficam nas laterais do campo. Então, não é contar a minha experiência ou dizer daquilo que eu sei, né? É fazer com que os alunos estejam no jogo e sejam realmente os jogadores. É colocar os alunos em ação. Não é uma atividade fácil, né, Renata? Não é uma atividade simples. Precisa realmente de humildade, de colaboração com os colegas. É preciso fazer também o planejamento do tempo, né? Planejar e ver o tempo que a gente tem, quanto tempo nós temos para planejar. São muitos desafios. E quando a gente consegue refletir, né, fazer a prática da metacognição, que é refletir sobre o próprio fazer, que é isso que você relatou aí, é aí que a gente cresce, porque se nós não pensamos naquilo que fazemos e não refletimos sobre os resultados que colhemos, por que o resultado não foi bom, por que o resultado não correspondeu às minhas expectativas, eu preciso parar tudo e voltar. Né? Não adianta querer cumprir todo o processo se não há compreensão, se o ensino não foi para compreensão. Raquel, acho que tinha uma mãozinha levantada aí. Não vi. Não, acho que eu tenho aqui uma pergunta, algumas perguntas que eu tinha, vocês já responderam sem eu perguntar, mas ficou aqui uma dúvida no ar. Como é que fica aí o processo da avaliação, das provas, dentro desse processo de planejamento? Avaliação, prova, hoje é um nó, né? Nós temos uma estrutura, nós temos uma escola que tem um resultado, nós temos que quantificar, mas acho que o desafio da escola é pensar em novos mecanismos, né? Nós precisamos começar a discutir outros processos,
como esse mesmo que eu cheguei a dizer para a Paula, quando eu vi os resultados dos trabalhos de literatura dos meninos extremamente envolvidos, transformando obras literárias, né, a literatura clássica em teatro. Por que isso não pode ser avaliado? Então, pensar em diferentes estratégias, hoje se fala muito em rubricas, né, elaborar os critérios, as rubricas, aí entra a observação, a autoavaliação. Existem as provas? Sim, pode haver o momento da prova, nós não vamos condenar as provas, e é preciso que haja o momento do registro, né? A prova ela é um dos recursos da avaliação. A prova não é a avaliação, ela é um dos recursos, ela é um instrumento de uma formalização, de uma sistematização, sejam questões fechadas, sejam questões abertas, inclusive a questão do tempo, nós ainda temos um Enem, né, que avalia o processo da educação básica. Até o ensino médio, esse nosso aluno precisa desenvolver as competências, inclusive para a gestão do tempo, para ele fazer certas questões de raciocínio, saber ler o comando e entender o que esse comando espera dele. Inclusive, entender a habilidade, os alunos do ensino médio precisam perceber qual é a habilidade que aquela questão está sendo avaliada. Isso é dever do professor, desenvolver já no ensino médio, né, a percepção da habilidade, o que ele precisa responder ali com coerência para que ele acerte aquela questão. Mas é preciso ampliarmos muito no momento da avaliação, porque quando eu penso lá no objetivo, quando eu penso nos objetivos iniciais e no porquê eu vou desenvolver tal planejamento, eu já tenho que pensar nas evidências o que eu vou perceber, o que eu quero com isso. Então, a avaliação ela não pode ser só no final, ela precisa fazer parte do processo, precisa ser monitorada, na hora da participação, no envolvimento, no engajamento dos meninos, no deveres de casa, na atividade de casa, no trabalho, na apresentação. Ela é um processo global e precisa ser discutido e repensado o tempo todo. Né? Às vezes, nós já estamos no momento pós-pandêmico e, às vezes, os nossos instrumentos de avaliação estão lá em 2019, 2018, 2015. E como é difícil fazer essas mudanças, né, gente? Mudar a estrutura da escola realmente não é fácil. Mas a gente precisa trazer para a roda, trazer para as rodadas pedagógicas, talvez até discutirmos a avaliação. O que é avaliação hoje, no período pós-pandêmico, diante de tantos gaps, diante de tantas perdas, diante de tantas habilidades que nós perdemos, de tantas flexibilidades que foram necessárias no currículo. A prova, ela é importante sim, mas não só a prova. E aí vem trabalho em grupo, trabalho em dupla, e fazer com que o aluno perceba que a participação dele naquela atividade ou na aula é importante também, né? Porque a aprendizagem exige, aí eu digo que é um tripé, é o trabalho do professor, é o trabalho do aluno e o apoio da família também. Quando nós temos aí um equilíbrio nesse tripé, facilita muito o trabalho dos professores, a gente sabe disso. E se a gente não tem esse apoio da família, nós temos que descobrir estratégia para trazer essa família, né, para junto da gente e colaborar. Não só fazendo o trabalho da escola, porque o que é da escola é da escola, o que é nosso, e nós temos que assumir o que é da escola, né? Mas quando a gente tem um apoio, um acompanhamento, uma atenção, uma valorização do trabalho desse aluno pela família, faz toda a diferença. Não sei o que a Renata tem a dizer sobre isso. Não tem muito a dizer, porque a avaliação, claro que ela é essencial, em todo o processo. No nosso processo profissional, nós somos avaliados. Então, a avaliação é algo importante. Qual que é a minha crítica? Eu estou em duas situações, duas pontas confortáveis, né? Então, uma ponta que eu estou na educação infantil, nós temos uma avaliação que é maravilhosa, com um grande referencial teórico da Jussara Hoffmann, que tem um livro que não sei se todos conhecem, que chama O Jogo Contrário da Avaliação, que a avaliação na educação infantil, de fato, ela é processual. As crianças são avaliadas, como eu acho que todo o sistema, todos os segmentos da educação deveriam seguir, né, a educação infantil neste sentido, onde a gente tem
um diagnóstico de sondagem para ver quais as habilidades que as crianças têm garantidas e quais não. A partir daí, a gente vai montar um plano de ação, onde entra esse planejamento, que é um planejamento personalizado, que nós vamos planejar de acordo com as habilidades que, de fato, as crianças precisam garantir. E eu estou na outra ponta, que é a faculdade, que a gente tem uma liberdade, enquanto coordenadores e professores, de estipular avaliações, modelos de avaliações que sejam, de fato, que façam sentido para esse docente. Então, pode ser seminário, pode ser rodada pedagógica, pode ser trabalho em grupo, pode ser prova. Então, a gente consegue essa diversidade também nessa ponta da graduação e da especialização. Então, eu falo que eu estou em duas pontas confortáveis nesse sentido, porque a avaliação acontece da forma que eu acredito. Qual é a minha crítica em relação aos processos avaliativos do ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais e ensino médio? Que muitas vezes as crianças e os adolescentes, né, vamos chamar aí de estudantes, eles não entendem por que eles estão estudando aquilo. Então, por que eu estou estudando e por que eu estou fazendo prova disso? Aonde que eu vou usar isso na minha vida? E aí a gente volta lá na nossa fala inicial da educação infantil, que as práticas pedagógicas precisam fazer sentido e significado para as crianças, né? E para os estudantes também. Então, quando a gente conseguir, nós, especialistas da educação, conseguirmos, de fato, pensar numa outra estrutura, não é que a avaliação não é importante, ela é de suma importância, mas quando a gente conseguir, de fato, numa força-tarefa, em vários seminários de uma relação dialógica, conseguirmos juntos ressignificar esse processo, aí, com certeza, os nossos alunos terão sucesso. A Juliana Viegas, que é uma professora fantástica lá da minha equipe, ela está dizendo que exatamente isso que acontece. Experiência própria com a minha filha adolescente. Exatamente, Juliana. E eu entendo a angústia dos professores também que atuam no ensino fundamental, que não acreditam nisso. Eu tenho uma grande amiga pessoal, que é a Viviane Lima, e ela fala: eu não vou para o ensino fundamental porque me angustia esse modelo de avaliação. Eu não concordo com ele, eu não quero fazer parte disso. Então, acho que a gente tem que repensar, porque hoje, eu escuto muitas pessoas falando assim, quando a gente vai voltar depois da pandemia, no nosso normal, nunca vai existir o que existiu antes da pandemia, foi um divisor de vida histórico, né? Esquece. Marco histórico. E aí a pergunta tem que ser outra. O que nós vamos fazer para atender essas novas crianças, esses novos adolescentes que vieram nessa nova sociedade que nós temos pós-pandemia? Então, a reflexão tem que ser outra. E é urgente a reformulação do sistema de avaliação das escolas. Ô, Renata, e quando vem esse novo ensino médio, eu ouço muito isso dos jovens do ensino médio, que já descobriram, eles têm estratégias para ganhar um dinheiro. Eu tenho uma aluna que saiu do terceiro ano do ensino médio, veio a pandemia, ela não conseguiu ser aprovada em nenhuma faculdade, então ela montou um negócio durante a pandemia, ela começou a fazer bolos, e foi vendendo bolos, uma menina de 18 anos, criou o próprio negócio, então ela formou em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia. Em 2021, ela já tinha um negócio dela. Hoje nós estamos em 2022, ela já tem o próprio negócio, ela montou uma empresa, ela tem uma fábrica, então tem essas coisas do fazer o bolo, ela fez um depoimento como prática na escola, e ela acabou fazendo até outra opção em termos de curso, para poder lidar com essa questão da confeitaria e do bolo. E hoje é uma empreendedora, ela é uma empresária, uma menina de 20 anos. Então, os jovens hoje, eles desejam, eles almejam outras coisas, né? Quando a Juliana coloca aí nessa inquietude em relação à filha, eles são capazes de criar, eles têm uma capacidade imensa de lidar com a tecnologia. Se nós não voltarmos, né? E aí o ensino médio, eu concordo com todas as mudanças, que tem que partir do desejo dos alunos,
né? Eu pedi a uma aluna de primeira série do ensino médio para fazer um levantamento, o que eles gostariam de ver como itinerário formativo no ano que vem. Nós vamos conseguir atender a demanda deles montando itinerários com várias coisas. Eles querem estudar teatro, eles querem estudar mitologia, e tem coisas muito interessantes, eles querem relaxamento, eles pediram aulas de meditação. Então, quer dizer que, às vezes, o ensino médio ele é tão carregado de conteúdo, que esses jovens não têm tempo de respirar. Então, quando chega no final da terceira série, no terceiro ano, eles já estão exaustos, a escola já perde o sentido e o significado. E aí eles não conseguem fazer a opção para o trabalho, vão para a faculdade. Há pesquisas que mostram que os jovens desistem no primeiro ou no segundo semestre, eles descobrem que não é aquilo que eles queriam. Então, trabalhar projeto de vida hoje é importante, que no nosso planejamento, desde a educação infantil, a gente tem que pensar em projeto de vida. Projeto de vida é aprender a fazer escolhas, e fazer escolhas, as crianças aprendem desde a educação infantil, fazendo escolhas nas suas brincadeiras. Então, o que é projeto de vida para as crianças de educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, e o que é projeto de vida, onde é que o jovem quer estar hoje? Isso é muito importante para encontrar o significado e para entender, né? Ouvir os jovens e deixar o jovem participar desse desenho do novo ensino médio. Ô, Bel, e tem uma coisa que nós não falamos, que eu acho que é essencial. É o impacto do processo avaliativo na autoestima desse estudante. É uma avaliação rasa, em alguns momentos, mas o impacto dela pode ser desastroso. É verdade, eu costumo falar nas palestras que eu dou, que os meus pais têm certeza que a melhor coisa que eles me deram na vida foi estudo. E outro dia eu tive a oportunidade de dizer a eles que não foi, que a melhor coisa que eles me deram na vida foi a construção da autoestima. Porque quando você sabe quem você é e o valor que você tem, não é que você não vai ter desafio na vida, mas a sua trajetória, a sua caminhada é diferenciada, em vários sentidos. Com certeza. A Ângela falou isso no dia 18, né, Ângela? Autoconhecimento, autoestima são fundamentais. Queria só contribuir que esse é o tema do meu projeto de doutorado. Quando eu recebo na orientação profissional aqueles que tiveram a melhor autoestima, isso construído através da autoimagem, influência da família e do trabalho, é possível até conquistar melhor o autoconhecimento. O autoconhecimento é comprometido pela baixa autoestima, porque ele não tem noção nem dos seus próprios valores, das suas habilidades. Então, eu escrevi pela segunda vez aí no doutorado, esse é meu tema, a contribuição da autoimagem, consequentemente da autoestima, para o autoconhecimento e melhores escolhas profissionais. Pois é, Ângela, isso é tão sério, por quê? Porque a teoria diz, né, que as crianças de 0 a 6 anos, que é o terreno mais fértil, que é o solo fértil, onde a plasticidade cerebral é enorme, e a autoestima é construída nessa faixa etária. E é muito pela visão do pai e da mãe, porque a criança se enxerga por meio do olhar dessas duas pessoas que são referência para ela, e do professor da infância. Então, olha a nossa importância. Então, tem uma estagiária aqui conosco, que ela chama Gisele, infelizmente ela não é estagiária do Vila da Serra, ela é estagiária da Bilboquê do Buritis, e ela tem uma característica pessoal, não foi nem formada por nós, não, ela chegou para a gente já com essa habilidade, e isso foi só endossado, que ela tem um respeito enorme pela criança. Então, quando ela vai fazer qualquer intervenção, uma estagiária, ou seja, é uma estudante de pedagogia, que é uma professora em formação. E aí ela abaixa na altura da criança, fala olhando nos olhos dela, com um tom de voz, ela tem um tom de voz calmo, sereno, e ela coloca a mão no peito da criança assim, e fala, olha, eu estou te ouvindo, fala o que você está sentindo. Então ela acolhe esse choro de uma forma diferenciada, a criança se sente segura. Por que o choro vem nesse ambiente escolar? Porque a criança tem medo de não ser cuidada, de não ser alimentada, porque quem faz isso é o pai e a mãe. Então, quando ela é colocada em um outro ambiente com pessoas que ela não conhece, é um choro de sobrevivência, não é nem de saudade no primeiro momento, não. Essas pessoas vão garantir
as minhas necessidades básicas, o atendimento a essas necessidades básicas. Então, eu me preocupo muito com essa questão do impacto dos processos avaliativos, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, quando a criança tira uma nota, ou o estudante tira uma nota baixa, e ele começa a ter um sentimento de menos-valia, no sentido de que ele é aquilo. Né? O livro, né, o Mindset, né, da Carol Dweck, ela fala desse estudo, né, da escola que supervaloriza a nota. Então, ela fala, o ideal é, você ainda não conseguiu, é o poder do ainda, mas é possível conseguir. Né? Esse livro é fantástico, porque ele fala o poder do ainda. Não é que você é incompetente, você ainda não conseguiu. Né? É o mindset, né, a mudança do mindset. Então, assim, o que eu penso dentro desse processo? Cada um de nós tem um tipo de inteligência. Tem algumas pessoas que não têm essa inteligência, né? Que é a inteligência mais voltada para a leitura, para o estudo, mas tem uma inteligência, uma habilidade social. Eu tenho um sobrinho do meu marido que ele nunca teve sucesso na escola, em questões de nota, de aprender, não gostava, a escola era um sofrimento para ele. Terminou o ensino médio, passou na faculdade, numa universidade federal, tentou fazer engenharia, não conseguiu, não deu continuidade aos processos, mas é um empreendedor nato, é um vendedor, assim, vende até avião caindo. Isso não é uma habilidade, não é um tipo de inteligência? É claro que é um tipo claro de que inteligência. É, né? Uhum. Mas exatamente, a Annelise está falando aí no chat que são as múltiplas inteligências. Do Howard Gardner, né? E ele, a partir daí, é que surgiu a inteligência emocional, né? Exatamente. Porque o Goleman foi lá, pegou a interpessoal, intrapessoal e criou a inteligência emocional. E olha que provado aí os estudos que quem tem mais sucesso é quem tem mais inteligência emocional e não o QI, né? O quociente de inteligência. Pois é, então nós temos que pensar uma rota diferente para a educação nesse sentido. O que nós estamos reproduzindo e qual é o impacto dessa escola nessa formação socioemocional? Porque a criança, o adolescente, não é um ser só cognitivo, é um ser integral, que é emocional, que tem uma questão cognitiva, tem uma integridade física. Então, a gente tem que pensar de uma forma muito mais ampla. E outra coisa que eu acho fundamental nesse processo dessa constituição escolar, Bel, e aí eu acho que os grandes colégios têm que repensar, é que muitas vezes, no cargo de orientação educacional, tem outra pedagoga. Então, são duas pedagogas juntas, uma pedagoga na coordenação pedagógica e outra pedagoga na orientação educacional para o atendimento às famílias. E hoje, dentro da Bilboquet, nós temos um setor de psicologia que essa orientação educacional é feita por uma psicóloga escolar. E eu vejo a diferença no ponto de vista mesmo, tanto educacional, de atendimento às famílias, da excelência de atendimento à comunidade escolar, que é diferenciado quando você tem uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho uma fono trabalhando na minha equipe, atendendo em sala de aula, atendendo as famílias, eu tenho uma psicóloga que trabalha junto comigo, eu tenho uma nutricionista. Então, eu não tenho uma visão engessada, como se o pedagogo era especialista da educação em processos pedagógicos, mas a criança não é um ser só pedagógico, né? Só cognitivo. A criança alimenta, a criança é emocional. Então, quando eu tenho a criança, tem a questão do desenvolvimento da fala. Então, quando você tem uma equipe multidisciplinar nesse sentido, você também cresce muito enquanto profissional. Ai, que coisa excelente todo esse assunto, dá vontade da gente ficar aqui, não parar mais. Eu queria, para a gente encerrar, vocês pudessem dar um exemplo de um processo, de um planejamento que você conseguiu desenvolver uma habilidade, uma competência específica. Eu queria, assim, só para a gente poder trazer para o concreto um exemplo. Nossa, pode começar, Bel? Que eu tenho uma... eu já falei da Anitta, já falei da Emily, já falei da Gisele, e agora tem uma professora que chama Juliana Viegas, que está aqui conosco, e eu tive a grande alegria de ser presenteada com ela na minha equipe, porque o planejamento dela é um planejamento vivo. Ela planeja, eu faço as intervenções no planejamento no momento de assessoria, e a minha sala, geograficamente, é no mesmo andar que a sala dela, então eu ouço ela dando aula da minha sala.
E aí eu fico vendo aquele, sem ver, né? Porque ela não está no mesmo campo de visão que eu, então eu só estou escutando, e aí eu faço o link com esse planejamento que ela está executando, e eu consigo ver essa sequência, essa costura, porque o planejamento tem que ser algo alinhavado, costurado. Então, eu vou dar um exemplo do planejamento. Ela trabalha com o Maternal 3, com crianças de 3 anos, e um dos objetivos de aprendizagem dessa faixa etária é trabalhar com a questão do nome e do conhecimento das letras do nome, enfim. E aí, ela executa o que Elvira Souza Lima diz, que as crianças são corpos que aprendem, não só ouvido que aprende. E ela fez uma sequência didática sobre o nome, onde ela trouxe o contexto de uma parlenda que fala sobre o nome, e ela fez várias atividades, por exemplo, ela fez uma amarelinha, que eu até utilizei num congresso na PBH como exemplificação, pedi autorização dela, utilizei o nome, que eu nunca tinha visto. Então, às vezes a gente acha que inovação pedagógica é fazer algo que é inédito, e não é isso. Inovação pedagógica é quando você ressignifica alguns processos, né? Então, Carbonell diz muito isso sobre o livro dele, que é imperdível, sobre inovação pedagógica, Jaime Carbonell, não sei se vocês conhecem esse teórico. E aí, o que a Juliana fez? Ela foi pular a amarelinha com as crianças, e na hora que chegava no final da amarelinha lá no céu, tinha o crachá do nome das crianças. Só que as crianças da turma dela já tinham garantido o objetivo de aprendizagem, que era o reconhecimento do próprio nome. Então, o planejamento você tem que saber, e o professor que tem que ter, eu falo que o professor que é o termômetro do chão de sala de aula, ele tem que saber subir um degrau de cada vez da escada. E aí, quando ela viu que a turma dela já conseguia identificar o crachá do próprio nome, o que ela fez enquanto estratégia da amarelinha? Na hora que a criança pulava, tinha os crachás, a escrita do nome, sem a foto. E aí ela escolhia uma criança e mostrava. E aquela criança que ela levantou o crachá era a próxima criança a vir pular. Gente, tinha criança que... E aí as fichas estavam todas juntas. Então, tinha criança que já tinha ido. Você via pela expressão facial da criança no vídeo, ela pensando qual que ela ia chamar e qual crachá que ela conhecia. E aí algumas crianças utilizavam recursos de olhar as outras crianças sentadas, os colegas sentados, para puxar na memória visual qual criança que já tinha e qual nome que ela conhecia. E aí dava sequência na amarelinha. Então, hoje, as crianças já garantiam o reconhecimento do próprio nome, do nome do colega. Na outra semana, o que ela fez? Ela fez o quebra-cabeça do nome, pregado na parede. Então, a criança fazia um caça-letras, o nome dela, e colocava na parede da quadra as letras do nome. E eu gostaria, Juliana, de te convidar para abrir a câmera, não sei se é possível, então abrir o áudio rapidamente para a gente encerrar, para você contar só um pouquinho um relato de experiência sobre esse planejamento com esses objetivos de aprendizagem aí que foram tão bem monitorados. Vamos ver se ela... Oi, Rê, não vou ligar a câmera não, que eu não tô... Eu tô Não, pode ser deitada só na o minha áudio. cama e ainda não tomei nem banho, então você já imagina, né, o cabelo como que tá. Eu gostaria de agradecer, né, por você ter me citado aí, dizer que você é uma inspiração, não só para mim, tenho certeza para todos nós, né? E é o que você disse, né? Às vezes a gente fica tentando quebrar a cabeça, o que eu posso fazer para garantir esse direito de aprendizagem, né? Ou para subir um degrauzinho, quando existem tantas possibilidades aí, e a gente só precisa pensar, né, e refletir, será que isso, o que eu posso fazer com isso, além do que aquilo que já é proposto, né? Fazer algo diferente que seja atrativo para as crianças. E aí eu estou aprendendo, né, e aprendendo muito com você. Quero te agradecer pela orientação, né, por suas intervenções que me ajudam muito aí. Obrigada, Juliana, parabéns. Então, tem uma pergunta que ela passou batida, acho que a gente acabou falando, mas é importante voltar nela, Raquel, rapidamente. O que você considera essencial na elaboração de um planejamento? O olhar do professor para as habilidades, para os objetivos de aprendizagem. Menos é mais nesse sentido. Tem professor que coloca aquele tanto de habilidade ou aquele tanto de objetivo de aprendizagem. Por quê? O que ele faz? Ele pega o jogo e aí, quando ele escolhe o jogo, por exemplo, o jogo do tubarão, aí ele vai lá na BNCC
E aí vários objetivos de aprendizagem cabem dentro daquele jogo. Mas ele não tem que trazer todos para o planejamento. Por quê? Porque se ele tem 20 alunos em sala de aula, ele não vai conseguir monitorar esses objetivos. Então, eu falo qual que é a intencionalidade dele, né? Se a intencionalidade não vem junto... Então, o essencial no momento do planejamento é ter o foco. Primeiro, eu vou escolher um contexto para desenvolver a sequência didática. Depois, eu tenho que ter clareza de quais objetivos e quais habilidades que eu vou monitorar dentro daquela sequência didática. E depois, eu tenho que fazer o monitoramento dessas habilidades com os meus alunos. Então, todos os alunos daquela turma já garantiram, já consolidaram aquela habilidade, aí eu vou para a próxima. Então, tem que ter um checklist do que foi garantido e do que ainda precisa ser investido, do que eu preciso repetir. E a repetição, o professor tem uma resistência com a repetição no planejamento, e a repetição no planejamento ela é essencial. Por que ela é essencial? Porque eu tenho que repetir até eu consolidar. Se eu não consolidei, eu vou mudando as estratégias. As estratégias precisam ser mudadas. Então, o jogo vai ser outro, a literatura vai ser outra, a vivência de pátio vai ser outra, mas eu tenho que continuar monitorando aquela habilidade até eu consolidar. E o que a gente vê muitas vezes acontecendo, Raquel? Um professor que é comprometido, um professor que planeja, que não falta, e quando você vai fazer uma sondagem de habilidades daquela turma, há uma defasagem gritante. Mas Renata, tem coordenadora que fala assim, quando eu estou na formação lá na PBH, Renata não tem condição, essa professora é impecável, ela é comprometida, por que essa defasagem toda? Por que essa defasagem toda? Porque fica planejando às cegas. Esse planejamento às cegas, ele é muito perigoso. Por quê? Porque eu planejo sem monitorar as habilidades e objetivos de aprendizagem. Esse é o maior equívoco e um grande erro no processo de planejamento. Então, quando o professor tem essa clareza e tem esse monitoramento, a gente tem um sucesso significativo nesse processo. E aí, o que você está dizendo é que esse planejamento é vivo, né? Ele não se encerra. Eu tenho que reviver e voltar, planejar de novo. E não é porque eu planejei uma vez que eu não preciso planejar mais. Nossa, e aí tem um grande equívoco que é assim, Raquel, algumas professoras, elas colocam assim, objetivo desenvolvido. Quem dera se toda vez que a gente trabalhasse, o objetivo fosse desenvolvido. Então, eu sempre falo com elas, objetivo monitorado, objetivo observado. Porque eu estou observando, meu olhar está ali atento, mas não quer dizer que ele é desenvolvido. Não é porque eu trago para o planejamento que eu desenvolvi esse objetivo de aprendizagem. E aí eu tenho que parar com essa resistência em relação à repetição, e eu tenho que repetir quantas vezes for preciso até a garantia dessas habilidades. E aí a última pergunta, já vou parar de falar, porque eu gosto muito dessa temática, é o que você considera essencial na elaboração de um planejamento. E aí, essencial, hoje em dia, na elaboração de um planejamento, é entender a concepção de criança que eu tenho, porque muitos professores não fazem ideia de que criança que é essa que eu atendo. Então, tem algumas questões do tipo, professor que oferece tesoura para criança. Então, por que você está oferecendo tesoura para criança de 2 anos? Um professor que oferece uma tesoura para uma criança de 2 anos, ele não entende desenvolvimento infantil, está muito aquém de planejamento, sabe? Criança de 2 anos tem nem freio inibitório desenvolvido, sabe? Não tem formação de lobo frontal ainda para dar conta, não tem uma coordenação estruturada, não tem percepção visomotora para isso. Então, eu tenho que entender de concepção de criança, de desenvolvimento infantil, por isso que o professor tem que estudar. Então, eu tenho uma resistência muito grande quando as pessoas falam assim, não, fulana é recém-formada. Recém-formada tem que ir para o maternal 1. Meu coração faz até assim. Porque a professora que está no início do ciclo da educação infantil é a que mais tem que saber sobre desenvolvimento infantil. Então, é o inverso disso.
Então, o professor da educação infantil tem que estudar muito, tem que ter conhecimento, tem que saber escrever, porque a educação infantil não é infantilizada. Então, quando você escuta assim, eu trabalho com educação infantil porque eu amo a educação, eu tenho palpitação e risco de infarto quando eu ouço uma frase dessa. Porque, claro que a gente trabalha com a criança que a gente ama, se amássemos bichos, seríamos veterinária, né? Claro que o amor, a identificação, ela faz parte do processo, mas só amor é muito raso para estar na educação. Eu tenho que conhecer de processos, eu tenho que saber de teorias, eu tenho que ler muito, eu tenho que conhecer de terminologias técnicas, eu tenho que atender um pai, e a minha fala na tutoria, no momento de atendimento, tem que ter sustentação teórica, então é fundamental nesse processo. Bel, Raquel e todo o pessoal que está aí conosco, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer enorme dialogar com vocês. Eu tenho uma sugestão para as próximas rodadas pedagógicas. Oba! Eu acho que a gente tem que fazer rodada pedagógica, e depois eu vou sugerir alguns nomes com vocês, com duas perspectivas, trazendo pares de atuações diferenciadas. Então, por exemplo, uma pedagoga numa rodada com uma psicóloga, uma pedagoga e uma fono, sabe? E uma outra modalidade de rodada pedagógica, que é com a participação dos docentes. Porque eu acho ainda que eles ficam muito nos bastidores e eles são os atores desse processo. Aí é um spoiler do nosso próximo mês. Eu estou aqui. Olha, nem sabia, Bel, nem me contou. Eu estou aguardando só a autorização de uma diretora para a gente trazer um relato aqui de 3 experiências de professores. E acho que também, Renata, fazer uma rodada pedagógica discutindo algumas questões, um professor do ensino médio, um professor da educação infantil, colocar uma questão para professores de diferentes segmentos. E aí eu vou compartilhar rapidamente uma experiência que nós tivemos. Eu estou preocupada com sua aula, que você dá aula agora 9 horas. Já estou indo. Uma outra questão que eu propus na Bilboquet e foi fundamental, eu disse que tem uma muralha entre a universidade, que é a formação inicial desse professor que chega na escola, e o chão de sala de aula, a instituição de ensino que é a oferta. E aí nós fizemos uma rodada pedagógica com a equipe da UNA, porque eu consegui mediar isso, e a Bilboquet, com as 3 escolas da Bilboquet. E foi assim, eles disseram que foi um laboratório. Pois a escola a formação tem que ser assim, tem que ser em forma de laboratório. É isso que é a intenção da rodada pedagógica, aprender discutindo cases, né? E aí a gente aprende muito mais. Os próprios professores são palestrantes, são os atores centrais nesse momento. Então, ótimo. Fantástico. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela presença. A Ângela, que esteve aí conosco 3 noites, a Amália também permaneceu conosco aí nas 3 noites. Esperamos encontrar vocês e tragam amigos, divulguem, falem do nosso trabalho. Mês que vem tem mais. Boa noite. Obrigada, Renata. Agradeço a todos e espero vocês nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, LinkedIn, interajam conosco e aguardem informações sobre as nossas próximas rodadas. Bom descanso. Obrigada, Raquel. Boa noite. Beijo. Tchau.